Olá, pessoal. Continuando então a nossa reação de substituição, já falamos em substituição dos alcanos, onde eu posso tirar o hidrogênio que eu quiser, substituir o hidrogênio que eu quiser, certo? Mas tem a preferência de tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Depois nós vimos a reação de substituição em aromáticos, mas o aromático que eu utilizei foi o aromático só do benzeno. Quando eu faço a substituição eletrofílica, lembrar que é sempre eletrofílica, sempre a gente tira o hidrogênio de densidade positiva, certo? Eu usei apenas o benzeno. E no benzeno eu posso tirar o hidrogênio que eu quiser, certo? Porque todos têm a mesma densidade. Então olha só que interessante. Quando eu tenho o anel benzênico, por exemplo, aqui, a nuvem eletrônica fica só aqui dentro. Todos esses carbonos têm uma densidade negativa. Todos os hidrogênios têm densidade positiva. Então eu posso tirar o hidrogênio que eu quiser. Ok? Guardem isso, por favor. Mas quando eu tenho alguma coisa preso no anel benzênico, como acontece aqui no ácido benzoico, como acontece aqui no tolueno, no clorobenzeno, qualquer coisa preso no benzeno sem ser hidrogênio, aí eu não posso retirar o hidrogênio que eu quiser. Ok? Aí isso que vai estar preso no anel benzênico, nós chamamos de radical dirigente. Então isso aqui que está preso no anel benzênico é um radical dirigente. Esse metil que está preso no anel aromático é um radical dirigente. Radical dirigente é o radical que está preso no anel aromático. E quando eu tenho um radical dirigente, eu não posso tirar o hidrogênio que eu quiser. O próprio nome está dizendo dirigente. Ele vai dirigir aonde a reação acontece. E como que é essa dirigência, Debs? Quando se fala em radical dirigente, nós temos dois tipos. Nós temos o radical dirigente orto-para e nós temos o radical meta-dirigente. Ora, todo mundo sabe o que é orto, meta e para. Cuidado, você precisa lembrar desse processo. Vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, por favor? Vamos admitir que eu coloco o anel benzênico assim, purinho. E pergunto, aonde é a posição orto, meta e para aqui? Não sei. Ué, por que não, Debs? Orto, não. Tudo tem que ter um ponto de referência. A sua casa é longe. Longe da onde? Longe do Bora? Certo? Perto do Bora? Ah, ponto de referência. Então, quando eu coloco um radical qualquer aqui, qualquer coisa, diferente de hidrogênio, cloro, metil, nitro, o que eu quiser, e eu pergunto aonde que é a posição orto, meta e para em relação a ele, agora eu sei. Orto é a posição vizinha a ele, meta é a posição mediana e para é a posição oposta. Então não decora que orto é aqui, meta é aqui, para aqui. Porque se por acaso eu pego esse radical, olha aqui para mim agora, e coloco nesta posição aqui, ó, aonde que é a posição agora orto, meta e para em relação a ele? Orto são as posições vizinhas, meta é a mediana, para é a oposta. Ah, então entendeu? Para ser orto, meta e para, eu tenho que ter um ponto de referência. Então, quando eu falo que eu tenho alguma coisa preso no anel aromático, eu tenho um radical dirigente. E esse radical dirigente, ele é chamado de orto para ou meta dirigente. O que significa? Ele orienta para a posição orto ou para a posição meta. Os radicais que estiverem presos ao anel aromático e forem radicais saturados, quer dizer, radicais que só têm ligação simples, são radicais chamados de orto-para. Ok? Então eu coloquei os principais aqui, ó. O OH fazendo fenol. Então o OH preso no anel aromático fazendo fenol, ele é um radical orto-para dirigente. Se eu for fazer uma reação no fenol, ele vai orientar para a posição orto-para. A substituição vai acontecer orientada.
Se eu tiver o cloro-benzeno, a posição vai ser orientada para a posição orto-para. Se eu tiver o metil formando o tolueno, a posição orientada para a posição orto-para. Se eu tenho o bromo-benzeno, a posição é orientada para a orto-para. Se eu tenho o NH2 formando a famosa anilina, fenilamina, a posição é orientada para a orto-para. Então esses radicais são os radicais que vão orientar aonde a reação vai acontecer. Certo? São chamados de orto-para. Agora, se eu tenho radicais, por exemplo, insaturados, radicais que apresentam ligações duplas ou triplas, não necessariamente entre carbonos, ou então com ligação dativa, são radicais meta-dirigente. São radicais que vão orientar para a posição meta. Por exemplo, se eu tiver o grupamento nitro, no famoso nitrobenzeno, se eu pego o nitrobenzeno e vou fazer uma reação nele, esse nitro que está preso nele, o que ele faz? Ele orienta para a posição meta a substituição que vai acontecer. Se por acaso tem o ácido benzoico, é para a posição meta, porque a carboxila vai orientar para a posição meta. Ok? Ô professor, então eu tenho que decorar esses radicais para saber se orientam para a posição orto, meta e para? Não precisa decorar. O que eu vou te ensinar tem em pouquíssimos livros. Então, preste atenção aqui. Ora, eu sei que o anel benzênico não tem dirigência, porque todos os hidrogênios têm densidade positiva, certo? Então, eu posso tirar o hidrogênio que eu quiser. Eu só posso tirar o hidrogênio positivo. Por isso que no benzeno eu posso tirar qualquer um. Mas vamos supor que eu tenho aqui o grupamento C dupla O, OH. Eu já decorei que ele é da posição meta, mas eu vou provar por que ele é meta. Olha como que se faz quando eu tenho um radical. Esquece o anel benzênico e analisa só o radical. Quem que é mais eletronegativo no radical? O O ou o C? O O. O oxigênio puxa os elétrons para cá, puxa para cá, esse carbono fica positivo. Entendeu o que aconteceu com a carboxila? O negativo, carbono positivo. Agora eu faço assim, ó. Se esse carbono é positivo, esse carbono aqui é negativo. Esse é positivo, esse carbono é negativo, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Essas cargas que vocês estão vendo são cargas do carbono. Ora, esse carbono está ocupado, aqui não tem hidrogênio, mas esse tem, ó. Se esse carbono é positivo, esse hidrogênio é negativo. Se esse carbono é negativo, esse hidrogênio é positivo. Esse carbono é positivo, esse hidrogênio é negativo. Esse hidrogênio é positivo, esse hidrogênio é negativo. Eu só posso tirar os hidrogênios positivos. É sempre substituição eletrófila. Então eu vou tirar esse hidrogênio e esse hidrogênio. O que esses dois hidrogênios é em relação a esse grupamento aqui em cima? É a posição meta. Então ele é meta-dirigente. Vamos admitir, por exemplo, que fosse o anel benzênico e o grupamento CH3 preso nele. Vamos provar por que ele é orto-para. Você sabe que o grupamento CH3 é orto-para, mas vamos provar. Esquece o anel aromático, olha só para o radical. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais e aqui é menos. Por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Se esse carbono é negativo, esse carbono aqui é positivo. Esse carbono é negativo, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. Entendeu? Aí fica fácil. Ora, fácil por quê? Eu só posso tirar os hidrogênios que são considerados o que mesmo? Positivos. Então vamos lá? Esse hidrogênio aqui é positivo, esse hidrogênio é negativo, esse hidrogênio é positivo porque o carbono é negativo, esse hidrogênio é negativo, esse hidrogênio é positivo. Eu só posso tirar esse. Em relação a esse radical, eu posso tirar o orto e para. Viu que não precisa decorar? Então é muito importante que você saiba que quando você tem uma reação, onde você tem uma substância que tem um radical preso no anel aromático, eu tenho a dirigência. Vamos ver isso melhor. Vamos admitir que o cara pediu a monocloração do ácido benzoico. Eu coloquei na presença do catalisador, você já sabe que o cloro vai quebrar, formando uma densidade negativa e uma densidade positiva.
Você também percebeu que nesse caso eu não posso tirar o hidrogênio que eu quiser. Por que não, professor Debs? Porque você tem alguma coisa preso no anel aromático. Isso que está preso aqui no anel aromático, isso que está ligado no anel aromático, é um radical dirigente. E é um radical chamado metadirigente. Certo? Então ele vai dirigir para a posição que? Meta em relação a ele. Mas, ô Debs, o cloro é ortopara. Calma, calma. Um radical ganha o nome de dirigente quando estiver preso no anel. Ah, então quem manda é esse carinha aqui. Se ele é meta-dirigente, ele orienta para a posição meta. Vamos ver onde é a posição meta dele? É essa a posição? Não, essa é orto. Essa aqui é meta. Essa aqui é meta. Essa é orto, meta e para. Meta, orto e o radical. Entendeu? Ora, então o cloro só vai tirar os hidrogênios da posição meta. Agora, presta atenção quando for meta-dirigente. Tirar o hidrogênio do lado direito é a mesma coisa que do lado esquerdo. É só virar o composto. Então, sai o hidrogênio junto com o cloro e vai formar HCl. E no lugar do ácido benzoico, que eu vou simplificar assim, entra o cloro na posição meta. O que era ácido benzoico passa a chamar meta cloro benzoico. Qual a vantagem disso, Debs? Ah, agora você vai aprender. Você sabe que os ácidos carboxílicos é para fazer analgésico. A aspirina, que é feito de ácido acetilsalicílico, é feito de ácido benzoico. Se eu pegar o ácido benzoico da aspirina e colocar um cloro nela, eu aumento a força ácida. Eu vou potencializar o remédio. É assim que a aspirina vira neosaldina. O princípio ativo é o mesmo, mas esse é mais ácido. Então, cuidado. Remédio genérico é o mesmo princípio ativo. Agora, remédio similar, não. Um é mais ácido ou mais básico do que o outro. Certo? Eu posso dizer que a aspirina, certo? Ela é o quê? Similar à neosaldina. Porque o princípio ativo é o mesmo, mas com algumas adições de radicais que tornou ela mais forte. Isso que é química, gente. Isso que é bioquímica. Estudar o conhecimento da ação de um fármaco pela mudança de radicais. É isso que a indústria farmacêutica faz. Potencializa esse, ou então diminui a potência daquele. Eu pergunto para você, se eu quisesse fazer uma dicloração, poderia? Poderia. Para cada mol de ácido benzoico, eu poderia colocar 2 mols de cloro. Aí eu teria 2 substituições. E uma aí não poderia, porque eu não tenho mais espaço para fazer a reação. Isso que é excesso de reagente. Entendeu? Mesmo. Mas vamos admitir que ele pediu a monocloração do tolueno. Mesma história. Certo? Eu vou quebrar a molécula aqui do cloro, negativo e positivo. Eu não posso tirar o hidrogênio que eu quiser. Por que não, professor Debs? Porque você sabe que existe algo preso no anel aromático. Isso que está preso no anel aromático é um radical dirigente. E esse radical, ele é ortoparadirigente. Ok? O que significa, Debs, ele ser ortoparadirigente? Significa que ele só deixa você substituir os hidrogênios da posição orto e para em relação a ele. Ora, se ele está aqui, a posição orto é esta, a posição meta é essa, a posição para é esta, e a posição meta é essa e para é esta. Olha aqui. Então, ele só permite que você faça essa substituição. Então, agora olha para mim agora que é super importante. Olha a tela, olha a tela, olha a tela. Vamos lá. Quando eu tenho um meta-dirigente, tirar o hidrogênio da direita é a mesma coisa que tirar o da esquerda. É só virar o composto. Certo? Agora, quando eu tenho um orto-para, tirar o hidrogênio da posição orto da direita é a mesma coisa que o orto da esquerda. Então, a reação, se acontecer aqui e aqui, forma o mesmo produto.
mas se acontecer aqui, não forma o mesmo produto. Então, você percebeu que quando eu tenho uma posição orto para dirigente, eu vou ter dois produtos, porque eu tenho duas condições, duas posições diferentes. Então, algumas moléculas de cloro vão atacar o tolueno na posição orto. Algumas moléculas de cloro vão atacar o tolueno na posição para. Ok? É lógico que você percebeu que o orto vai ter mais do que para, porque eu tenho duas possibilidades para fazer a reação em orto e uma só em para. Por isso, quando cair em prova de vestibular um radical dirigente orto-para, a resposta é sempre assim, ó. O produto é uma mistura de orto para, aí você coloca o nome do composto, cloro tolueno. Ok? Então você tem aqui, vamos colocar aqui, ó, tolueno. Tudo bem? Entendeu? Eu poderia fazer uma dicloração, Depes, no tolueno? Claro que você poderia. Poderia colocar um cloro aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. E uma tricloração, Depes? Poderia. Porque tenho 3. E uma tetra, aí não dá mais. Então você está percebendo que quando eu tenho um metadirigente, eu posso fazer duas substituições. Posso fazer dicloração. Mas quando eu tenho um orto-para, eu posso fazer uma tricloração, uma trinitração. Por isso que é o TNT, trinitro-tolueno. É possível substituir 3 hidrogênios. Por isso, quanto maior o número de substituições eu consigo fazer, mais reativo ele é. Por isso que vários professores chamam o radical orto-para de ativante. Enquanto que o meta nós chamamos de desativante. Ok? Moçada, essa questão uma vez caiu na prova do Enem. E o Enem trouxe esse processo bastante interessante para mostrar para vocês a dirigência. Então, olha só que questão interessante que o Enem fez. Ele propôs a seguinte coisa. No benzeno, a gente pode fazer duas reações para ele. Ele propôs que podia fazer duas reações. Uma cloração e uma nitração. E o produto final foi esse composto aqui. Cloro-nitrobenzeno. Então o Enem perguntou, através do benzeno, fazendo 2 tipos de reações, cloração e nitração, eu consigo chegar nesse produto. A pergunta foi, para chegar nesse produto, foi feito primeiro uma reação de cloração no benzeno, depois a nitração, ou foi feito a nitração e depois a cloração? O que o Enem queria? A ordem da reação. Parti do benzeno, fiz a cloração primeiro, depois a nitração? Ou fiz a nitração primeiro, depois a cloração? Ou isso não altera, posso fazer qualquer ordem? Ou não consigo obter esse composto? Essas eram as alternativas. Moçada, não sei se você percebeu. Se você pegar o benzeno purinho e faz primeiro a cloração, o cloro entra aqui. Se você vai fazer a nitração, aí você tem que obedecer à posição do cloro. Como o cloro é orto-para, ele só permite que o nitro entrasse aqui, aqui e aqui. E não aqui onde ele colocou. Então, não foi primeiro uma cloração. Se eu faço uma cloração primeiro, o nitro não entraria nessa posição. Agora, se eu faço primeiro uma nitração, vou fazer uma nitração primeiro. Está aqui. Entrou o nitro aqui. Aí agora eu vou fazer uma cloração. Eu coloquei aonde ele propôs. O nitro ali. Agora eu vou fazer uma cloração. Agora eu tenho que obedecer o nitro. O nitro é beta-dirigente. Se é beta-dirigente, ele só permite que entre o cloro aqui ou aqui.
aqui onde ele está. Então, para chegar nesse produto, foi feito primeiro uma nitração, depois que foi feito uma cloração. Senão eu não teria esses radicais nesta posição. Tá aí, moçada, a reação de substituição em aromático com a dirigência. Orto, meta e para. Um abraço para vocês.